Você sabia que mais da metade das mulheres que se consultam com um dermatologista, em algum momento da consulta se queixam da queda de cabelos? Hoje a gente está aqui com a doutora Kedma Nassif, dermatologista e especialista em tricologia médica para falar sobre o assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Doutora, primeiramente eu gostaria que você explicasse a partir de quando é preciso procurar ajuda médica. Então, até quando a queda de cabelo ela é normal e a partir de quando ela se torna uma preocupação? Certo. Primeiro, é necessário entender que todo cabelo tem um ciclo de vida. Então, existe uma fase de crescimento, existe uma fase em que o cabelo não cai, mas não cresce, e existe uma queda normal, fisiológica, em que aquele fio velho cai para dar lugar a um novo fio. Em média, a gente perde 60 fios de cabelo por dia. Esse número era maior, pensava-se que era 100, foi feito um estudo populacional com um ajuste para 60. Claro que quem tem mais cabelo vai ter uma média maior de perda também, porque é um percentual sobre um total maior. Quem tem menos cabelo vai ter uma queda um pouquinho menor. Mas o que eu dou de dica para as pessoas e para os meus pacientes é muito difícil contar o número de fios. Então entenda o seu padrão de queda, aquele volume que você pega no chuveiro depois de lavar. E se começar a fugir desse padrão, isso é um sinal de alerta. Outros sinais de alerta seriam começar a achar fios de cabelo em lugares não habituais, como fronha de travesseiro, às vezes na comida, que isso indica pra gente uma queda um pouco maior. Sempre reparar as sobrancelhas, se elas também não estão ficando mais rarefeitas e se esses pelinhos finos do rosto também não estão diminuindo. Isso porque a gente pensa muito em algumas causas mais comuns de queda, mas a gente tem outros diagnósticos diferenciais que podem se manifestar numa fase inicial por queda e perda desses pelos finos que deve ser diagnosticada no início. E você falou aí das causas. Quais são as causas principais? A principal causa de queda é o eflúvio telógeno, que é o quê? Um acentuamento dessa queda fisiológica do cabelo por alguns gatilhos. Ou seja, eu passo do percentual de queda habitual, que são aqueles 60 fios por dia, motivado por um motivo que pode ser desde uma doença, a uma dieta, a uma parada de pílula anticoncepcional. Essa, sem dúvida, é a principal causa de queda. As pessoas que têm calvície, elas tendem a ter uma queda maior também. E aí a gente entra para outras doenças que podem ter uma queda na sua fase inicial, como a alopecia frontal fibrosante, que não tem um curso marcado por queda, mas que no início é o primeiro fator assim, de que pode assustar o paciente. E você falou da calvície. A gente sabe que as mulheres também sofrem com a calvície, né? A alopecia androgenética. Mas na mulher, ela é diferente do homem? Sim. O homem, quando tem calvície, ele tem uma progressão um pouco mais agressiva, aquelas áreas mais ralas. Na verdade, ele não fica totalmente calvo. Se você aproximar do homem, você vê pelinhos bem finos. Na mulher, não são todas as raízes do pelo que são acometidas. Então, a gente tem uma rarefação sem uma ausência total de pelos. O que marca na mulher é um afinamento, enquanto no homem a gente tem uma queda maior e uma parada de nascimento de alguns pelos que deveriam estar nascendo, e isso num número maior do que na mulher. Então a mulher ela não pode ficar totalmente careca, ou tem casos que ela pode ficar totalmente careca? Não é habitual e esses casos geram em nós a necessidade de pesquisar alguns tipos de condições, como tumores que produzem testosterona, que aí causam um cenário na mulher similar ao do homem. Mas o padrão feminino de queda e de calvície é diferente do masculino. Okay. Voltando para o eflúvio telógeno que você falou, a queda pós-parto, ela é um eflúvio telógeno? Sim, ela é um eflúvio telógeno, o mais intenso que a gente tem, e ele é totalmente esperado. E por que isso acontece? Durante a gestação, a gente tem o aumento do nível do estrógeno, que é o hormônio feminino, e o estrógeno ele faz com que o cabelo cresça por mais tempo e troque menos durante aquele período. Então ele reduz a queda, o cabelo fica mais volumoso, ele contribui até para o brilho do cabelo. No pós-parto a gente vai ter a queda do estrógeno para o nível habitual e todo aquele cabelo que não caiu em 9 meses vai cair 3 meses depois do parto e isso se estende e assusta muitas mulheres. E aí eu gostaria também de saber, doutora, em relação aos procedimentos estéticos que as mulheres realizam muito. Então, alisamentos, descolorações, até mesmo chapinha, escova. Isso você acha que contribui para a queda?
O principal fator de dano desses procedimentos seria para o fio, seria para quebra capilar e para um afinamento químico, ou seja, a sua raiz produz um pelo de espessura normal, porém, quando você vai fazendo esses procedimentos químicos ou físicos, como o uso do calor extremo, o cabelo vai perdendo seus constituintes e vai se tornando um fio fino, não fio fino desde a raiz, mas fino em seu comprimento. Porém, tem alguns procedimentos, por exemplo, escovas progressivas de formol, em que o formol, por um contato com o couro cabeludo, pode causar uma queimadura, uma dermatite e isso sim gerar um eflúvio. Não é o mecanismo mais habitual de dano desses procedimentos, porém pode acontecer. Em relação aos tratamentos, o que a gente tem hoje de novidade e de solução para quem sofre com a queda? Olha, em termos de tratamento, o que eu friso é, primeiro, saber o que se está tratando. Diagnóstico é tudo. O que eu vejo, assim, na minha experiência de tricologia médica, muito paciente que tratou a vida inteira um problema, mas que na verdade não era o diagnóstico correto. Se você não tem o diagnóstico correto, você não chega a um resultado. A gente tem novidades nessas áreas de cabelo e fios? Tem, porém nunca abandonar o clássico. Eu divido o tratamento em tratamento clínico, que é o que eu brinco com meus pacientes, que é o dever de casa, é o que você faz todo dia e segura os resultados. E os tratamentos em clínica buscam algo mais. Hoje a gente tem como maiores novidades o uso de laser e LED, o uso de microagulhamento e injeção de ativos na técnica de mesoterapia, que são métodos para serem associados ao uso de remédios que a gente já prescreve para casa e loções. E para finalizar, eu queria saber sobre o transplante capilar. Ele também é uma boa opção para as mulheres? Sim, o transplante capilar ele pode ser realizado pelas mulheres e nada mais é do que a gente tirar o cabelo de uma área mais densa para colocar numa área mais afetada pela calvície. Então isso em termos práticos seria a área de trás, ela é um pouco mais polpada, e a área da frente, onde que a gente tem aquela rarefação, que a pele do couro cabeludo fica visível. Então a gente retira os folículos da região de trás e implanta na região da frente. Além disso, a gente pode realizar o transplante nas mulheres, por exemplo, que tem alguma cicatriz no couro cabeludo, sofreram algum acidente, ficam com uma área de cicatriz. Existe um preparo antes para melhorar a pega do transplante, ou seja, o número de fios que realmente vão conseguir sobreviver depois de implantados, que a pele da cicatriz é diferente da pele normal, mas isso gera um resultado muito satisfatório em termos de melhora da qualidade de vida e resolução de traumas. Ai, que bom. Muito obrigada pelas suas informações, Eu que agradeço, doutora. um prazer.